Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto e último encontro nesta jornada sobre conhecimento, sobre o funcionamento do nosso cérebro, sobre a neurociência e a neurooratória, com dicas preciosas para ajudar você a transformar o seu discurso em um discurso 10 vezes mais impactante. Que bom que nós estamos chegando ao final dessa jornada, porque muito conhecimento foi compartilhado aqui e você já tem agora todas as condições de olhar para o seu discurso e apresentá-lo de uma maneira muito mais confiante e convincente para o seu público, para a sua audiência, para os seus ouvintes. Então, vamos lá, porque nós ainda temos técnicas sobre geração de novas ideias, sobre produtividade do cérebro, vão ser muito importantes para você que tem vivido uma rotina de sobrecarga e muitas vezes não se sente criativo para construir um discurso, uma apresentação da maneira como você gostaria de fazer. Então, hoje nós vamos aprender mais algumas técnicas que complementam, né, o que nós já aprendemos aí na primeira aula sobre geração de ideias, que foi a nossa aula passada. Muito bem, então hoje, falando ainda sobre geração de novas ideias, vamos dar continuidade a esse conteúdo e vamos estudar sobre algo chamado ócio criativo. E talvez você tenha lido essa palavra ócio e tenha pensado em preguiça. Não sei se foi o que aconteceu, mas muitos alunos me falam isso. Puxa, eu penso em ócio e eu lembro de preguiça. Preguiça é algo ruim? Olha, gente, no contexto da preguiça, sim, mas aqui o ócio, ele não quer dizer isso. O ócio aqui é visto como uma fase, um momento de descanso do cérebro, ou mais especificamente, um estado mental e emocional que permite à pessoa explorar a imaginação e a criatividade. Ou seja, diferente de uma preguiça, que é uma vontade de não fazer nada, o ócio criativo, ele é um momento, uma situação em que você coloca o seu cérebro para trabalhar, mas não para trabalhar no que talvez convencionalmente você tem feito. Ou seja, ele não vai estar trabalhando na sua rotina do escritório, da empresa, do local onde você trabalha ou onde você estuda. Ele vai estar concentrado em uma tarefa diferente, em uma tarefa que envolve a imaginação e a criatividade. Por quê? Porque esta é uma técnica, ou melhor, um conjunto de técnicas, né, que forma aí o ócio criativo, capaz de estimular o nosso cérebro a ser mais criativo, a gerar novas ideias, a ser mais produtivo em todas as áreas da nossa vida. Porque, veja, talvez olhando e pensando, eu vou ter que usar a imaginação, a criatividade, mas é justamente isso que me falta. O seu cérebro, quando ele for estimulado a ser mais criativo, ele não vai ser só mais criativo para te ajudar a construir o discurso. Você vai chegar no seu ambiente de trabalho e vai começar a encontrar soluções que talvez você nunca tenha pensado, maneiras de resolver problemas como você nunca tinha pensado. E você vai perceber que isso é reflexo de um cérebro que está mais produtivo, que está mais criativo, porque você tem estimulado o seu cérebro nesta direção. Então, muitas vezes nós olhamos para alguém que é muito criativa, que tem uma capacidade de gerar soluções para problemas, e a gente fica impressionado com a pessoa e pensa: puxa, eu gostaria tanto de ser assim. Mas a realidade é que esta é uma habilidade cerebral que pode e deve ser treinada, uma habilidade que deve ser adquirida. Ou seja, a prática vai nos levar a um melhor condicionamento do nosso cérebro. Então, é algo que é possível e acessível a todos nós. E aqui, então, agora que nós já entendemos um pouco melhor o que é a proposta do ócio criativo, eu trouxe uma tela para explicar para vocês o que fazer. O que fazer para exercitar esse ócio criativo que nos coloque em uma condição cerebral de sermos mais eficientes. E aqui tem uma série de coisas que você pode fazer. Você não precisa fazer todas elas,
até porque eu acredito que o seu tempo seja limitado, mas você pode escolher o que mais te agrada, o que faz mais sentido na sua vida e na sua realidade. Então, vamos para alguns exemplos. A pintura, desenho, modelagem, de repente você é uma pessoa que tem uma habilidade em fazer modelagem com algum tipo de massa, de resina, de algo assim. Meditação, e aqui em meditação, entenda também como oração, como contemplação da natureza. Música, tudo isso aqui compõe um conjunto de coisas que você pode tratar como um hobby, inclusive ter um hobby é algo que é muito importante para a saúde cerebral e ela reflete em todas as outras áreas da nossa vida, porque quando nós temos um hobby, a nossa carga de estresse tende a diminuir. Então é importante que você pense em coisas que fazem parte do ócio criativo e adote ao menos uma delas na sua vida. Não são atividades que você vai fazer todos os dias, mas que você faça ao menos uma vez por semana. E o desafio é que você escolha uma delas e separe, tire uma parte da sua semana, uma hora, meia hora, 2 horas, é você quem vai definir de acordo com a sua agenda. Então, digamos que você vai tirar um tempo de ócio criativo todos os sábados, das 14 às 15 horas. E aí você combina com a sua família e faz como uma regra para a sua vida tirar esse tempo, destinar esse tempo para desenhar. Desenhar, pintar, colorir, fazer algum tipo de modelagem, estudar um instrumento musical. Né? De repente você é apaixonado por guitarra e você decide que vai começar a fazer uma aula, vai se inscrever para fazer uma aula de guitarra. Uma aula de 40 minutos. Pronto, você já está exercitando o ócio criativo uma vez por semana. E além de ser algo altamente prazeroso para você, também vai te ajudar a ser mais criativo e mais produtivo. Olha que legal. Quais são as vantagens, Davis, de se trabalhar com o ócio criativo? Primeiro, obviamente, já estimula a criatividade, como o próprio nome diz. Segundo, promove reflexão. Quando a gente tem um estado mental mais equilibrado e que a gente não está sobrecarregado com tantas coisas que precisa fazer e não para nunca, a gente também se coloca num estado mais reflexivo. A gente começa a refletir mais sobre a vida, sobre o ritmo que a gente tem vivido, a gente consegue fazer escolhas mais saudáveis, a gente para um pouco para pensar que talvez a nossa alimentação não esteja tão adequada, que a gente precise fazer alguma atividade física, enfim. A gente se coloca nessa condição, nós nos colocamos nessa condição mais reflexiva sobre a vida, somos mais produtivos, como eu tenho já mencionado várias vezes aqui, e também algo que eu considero fundamental, quando nós nos colocamos diante de uma responsabilidade conosco, com a nossa saúde mental, de ter um momento de pausa para fazer algo que nós gostamos, que nos gere emoções positivas, o ócio criativo, a gente também fortalece as relações interpessoais. Porque, veja, muitas dessas coisas você pode fazer com um amigo, pode fazer com seus filhos, pode fazer com a sua esposa ou esposo, pode fazer até mesmo em família. E sabe que aqui na minha casa, vou compartilhar algo íntimo da minha família com vocês agora. Nós temos um dia durante a semana, geralmente à noite, que é o horário que nós três estamos em casa, e que a gente faz pintura. Porque eu tenho a Maria, e você viu lá minha filha na aula de boas-vindas, ela tem 4 anos, e ela gosta muito de pintar. Então, uma vez por semana, uma noite, a gente tira um intervalo de 1 hora, pega sulfite, coloca as tintas sobre a mesa, cada um pega um pincel e água, e alguns fazem pintura com o dedo, e a gente faz algumas pinturas, a gente escolhe um tema, ou faz um tema livre, e a gente tira ali 1 hora e meia, para fazer essas pinturas, e depois um mostra para o outro e conta o que pintou. Gente, é algo muito simples, algo que não envolve praticamente custo nenhum, e é uma atividade super prazerosa que a gente consegue fazer em família e é um tempo de ócio criativo. Então, eu trouxe esse exemplo para que você perceba como é simples. Muitas vezes a gente complica e encontra uma série de motivos para não fazer. Mas veja, eu estou estimulando você porque este é um curso de neurooratória, de neurociência.
E o seu cérebro é a sua ferramenta. Então, de nada adianta aprendermos todas as técnicas que nós vimos até aqui se nós não tirarmos um tempo para afiar a nossa ferramenta, que é o nosso cérebro. E foi por isso que eu deixei esse conteúdo para o final, para que diante de todas as possibilidades que nós temos, olhando para a neurooratória, você perceba que tem algo de muito simples, que se você não fizer, talvez todo o restante não funcione, que é dar um tempo para a mente, praticar atividades que te permitam relaxar, que te permitam entrar no estado de contemplação, de meditação, de relaxamento, né? Um estado que te permita esvaziar a memória de curta duração, de curto prazo, ou seja, os problemas que estão ali, né? E que vão estar ali depois que você terminar o seu momento de descanso. Mas, enfim, para te dizer que é muito importante que você invista em técnicas que te permitam desacelerar, nem que seja 1 hora por semana. E se você puder fazer isso com pessoas que você ama, vai se tornar ainda mais agradável. Você pode fazer com um amigo, né? Pode fazer a caminhada da aula passada com um amigo, pode fazer com alguém especial na sua vida. Enfim, é você quem escolhe. Mas o importante é que a gente consiga fazer isso. E ainda, como bônus, então, nós vamos fortalecer as nossas relações interpessoais. E aí, tem mais um conjunto de técnicas, de coisas. E por que eu estou trazendo coisas diferentes relacionadas a esse último módulo? Porque eu quero muito que você entenda a importância disso. E eu busquei tudo que a neurociência traz com relação a descanso do cérebro para que ele seja mais criativo e produtivo, para que você não tenha desculpas para não fazer. Então, veja, eu trouxe aqui várias coisas diferentes para que você, no meio de todas elas, encontre algo que faz sentido na sua vida e na sua rotina. Então, aqui, para estimular o seu cérebro, você também pode fazer. Então, veja, escolha entre a caminhada ou o ócio criativo, que a gente já conversou. E, além disso, você pode fazer outras coisas que vão te ajudar também. E aí eu trouxe um conjunto aqui das 6 principais coisas que a neurociência nos ensina para que a gente possa condicionar o nosso cérebro. Então, vamos lá. Mantenha-se exposto a novas culturas. E aqui, talvez você primeiro pense em viajar, o que seria ótimo, não é? Seria nada mal uma viagenzinha com mais frequência, mas a realidade é que as nossas rotinas são muito agitadas e nem sempre nós temos tempo para viajar o quanto nós gostaríamos. Mas estar exposto a novas ideias e novas culturas não necessariamente quer dizer ou estar relacionado a viajar. Hoje, com a facilidade que nós temos com os serviços de streaming, Netflix e tantos outros, nós podemos assistir documentários sobre outras culturas. Talvez você nunca tenha feito isso, nunca tenha pensado que assistir um documentário sobre uma cultura diferente da nossa ajuda a estimular o seu cérebro. Segundo, isso aqui a gente já comentou antes, praticar meditação, yoga, oração, contemplação da natureza é algo que você também pode encaixar na sua rotina. Terceiro, experimentar novos hobbies ou atividades. E aqui eu recomendo fortemente que você vá lá para o ócio criativo, para aquela tela que nós colocamos, e escolha algo que faça sentido na sua vida. Quarto, desenvolva sua imaginação. Aqui, você pode escolher jogos de tabuleiro. Esses jogos de tabuleiro, eles também ajudam a estimular o nosso cérebro. Palavras cruzadas também ajudam demais. Então, você vai escolher nesse universo as coisas que fazem sentido para você. Você também pode desenvolver a sua imaginação por meio de leitura, especialmente leituras que não sejam leituras relacionadas à tua área de trabalho. Por quê? Embora seja ótimo e super recomendável que você leia sobre a sua área de trabalho, para que funcione como uma técnica de desenvolvimento da imaginação, tem que ser algo diferente. Pode ser um romance, pode ser ficção científica, ou até mesmo podem ser filmes, né? Para que você seja colocado na condição de imaginar qual vai ser o desfecho daquela história, ou seja, desenvolver a sua imaginação. E, além disso, enquanto você assiste um filme, você também pode relaxar o seu corpo, pode assistir um filme ao lado de pessoas especiais para você. Então, você também vai desenvolver nesse momento algo que vai ser agradável e prazeroso para você. Conversar com pessoas criativas.
Em todos os lugares, seja na sua faculdade, em que você estuda, no trabalho onde você está, sempre tem alguém que se destaca como alguém mais criativo, que tem muitas ideias, que consegue propor ideias com muita facilidade quando um problema é encontrado. É legal que você estabeleça um diálogo com uma pessoa como essa e entenda o que ela faz no dia a dia, para que ela tenha novas ideias, como é a rotina dela, as coisas com as quais ela se envolve, o que ela tem lido, para que talvez você também leia ou assista. Enfim, desenvolva esse diálogo, vai ser muito enriquecedor para você. E sexto, desafie-se a pensar fora da caixa. E aqui tem algo que você já pode aplicar no seu dia a dia, que é relacionado à resolução de problemas. A gente falou muito aqui sobre o cérebro ser mais produtivo, para que a gente muitas vezes encontre uma solução para um problema antigo, né? Quando o nosso cérebro está descansado e também está suficientemente estimulado. Desafiar-se a pensar fora da caixa é algo que você pode fazer e que vai ser muito útil no seu dia a dia. E como você pode fazer isso? Basicamente, você pode fazer o seguinte: pensar num problema que você tem aí no escritório, na equipe, até mesmo na sua casa, na faculdade onde você estuda, no ambiente em que você está. Pegar uma folha em branco e uma caneta, anotar o problema. E aí, deixar as ideias fluírem livremente. Deixe vir à mente tudo que possa ser relacionado àquilo. Digamos que você está procurando uma solução para consertar uma peça da sua casa, uma peça decorativa que quebrou. E aí você vai colocar nesse papel tudo que vier à sua mente. Então, digamos que a primeira coisa que vier à sua mente é que você poderia colar com uma super cola. Escreva aí, colar com super cola. A segunda coisa que surgiu na sua mente é que você poderia aplicar uma resina, uma massa. Anote aí, aplicar uma massa. Digamos que a terceira ideia que surgiu seria de aplicar um mosaico de peças que esconderiam essa parte quebrada. Anote aí também. Enfim, você vai anotando livremente todas as ideias que surgirem, aleatoriamente, que seriam possíveis soluções para esse problema. Quando você perceber que esgotou, não tem mais ideia, leia novamente o problema, leia todas as soluções e, dentro desse contexto, veja se tem algo que faz mais sentido e tente fazer isso. Você vai perceber como o seu cérebro vai ficar muito mais estimulado e, diante de outros problemas, ele vai gerar diferentes tipos de soluções. Sabe, muitas vezes a gente fica focado em encontrar uma única e melhor solução, mas a variedade de opções nos dá a possibilidade de escolher a melhor opção. E, além disso, ajuda a estimular o nosso cérebro e a produzir novas ideias e novas soluções. Se você fizer isso com mais frequência, vai ficar impressionado com a quantidade e a qualidade das ideias e soluções que o seu cérebro é capaz de oferecer a você quando você tira um tempo para se concentrar nisso. E assim nós encerramos este quinto encontro. Foi uma alegria, um prazer compartilhar com vocês esse conhecimento sobre neurooratória, sobre neurociência, sobre tudo que os nossos cientistas têm compartilhado com a sociedade e que são ferramentas poderosas para transformar a forma como falamos, o que falamos, a forma como preparamos os nossos discursos. E eu desejo fortemente que esse material tenha sido rico, enriquecedor para a sua vida, que você possa colocá-lo em prática e possa colher os resultados e bons frutos desse momento que você dedicou para aprender mais. Então, eu fico por aqui, grata por esse tempo que passamos juntos e desejo que nós possamos nos encontrar em outros cursos. Até mais e todo sucesso a você. Tchau, tchau!